História do romantismo. No Brasil, o desenvolvimento da prosa romântica é paralelo ao desenvolvimento da imprensa. No país, que foi introduzido em 1808, antes da vinda da corte ao Rio de Janeiro, Portugal não permitia o desenvolvimento e a introdução da imprensa aqui no Brasil. A atividade passou a ser desenvolvida somente com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, que exigiu o desenvolvimento da colônia para atender ao modo de vida. Com o desenvolvimento da imprensa, criou-se um público leitor que impulsionou um grande número de publicações em folhetins, formato que permitiu o surgimento e desenvolvimento da prosa romântica, que ao lado da poesia formaram toda a produção literária romântica. É importante colocar que, pelo fato da produção em prosa ter surgido no romantismo, o nome romance é comumente associado ao movimento, muitas vezes sendo sinônimo de folhetim e de histórias românticas. No entanto, nem todo o romance é romântico. Do romantismo, uma vez que romance é apenas uma palavra que designa um gênero literário narrativo em prosa que teve vários desdobramentos ao longo do tempo, como o romance realista e o romance naturalista. História do romantismo urbano. O romance urbano, também conhecido como romance da cidade, ficou marcado por tentar retratar e criticar os costumes da sociedade carioca em 1830. Teve como primeira obra O Filho do Pescador, de 1843, Teixeira e Souza. No entanto, seu valor é apenas histórico. A obra de maior valor dessa tendência foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Outro autor de destaque foi José de Alencar, com os romances Senhora, Lucila e Diva. Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, é considerado por alguns romance urbano. Os romances urbanos criam um público leitor ávido e fiel. Principais características: final feliz ou ideal, prevalência do amor verdadeiro, protagonistas femininas que refletem um ideal de feminilidade, retrato das relações familiares, ambiente doméstico, casamentos, questões financeiras, heranças, dotes, títulos e falências. Fatos importantes. São os mais lidos até hoje. Os mais comuns são Lucila, Diva, Senhora, A Viuvinha, todos de José de Alencar. Iaiá, Garcia, Helena, A Mão e a Luva, de Machado de Assis. A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. A Memórias de um Sargento Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, que surge trazendo à tona os costumes da periferia, indo na contramão do retrato de costumes da alta sociedade, algo raro nesse tipo de romance. O romance A Moreninha conta a história de amor entre Augusto e Carolina. Tudo começa quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado de Santana na casa de sua avó. Os 4 amigos, estudantes de medicina, vão para a ilha passar o feriado e lá encontram Dona Ana, a anfitriã, 2 amigas e a irmã de Felipe, Carolina, e suas primas Joana e Joaquina. Antes de partirem, Felipe havia feito uma aposta com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance por ter perdido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto quem deveria escrever. Augusto era um jovem namorador e inconstante no amor. Fabrício revela a personalidade do amigo a todos num jantar, o que faz Augusto ser desprezado pelas moças, menos por Carolina. Se sentindo sozinho, Augusto revela a Dona Ana, em uma conversa pela ilha, que sua inconstância no amor tem a ver com as desilusões amorosas que já viveu, e conta um episódio que lhe aconteceu na infância. Em uma viagem com a família, Augusto apaixonou-se por uma menina com quem brincara na praia. Ele e a menina ajudaram um homem moribundo, e como forma de agradecimento, o homem deu a Augusto um botão de esmeralda envolvido numa fita branca, e deu à menina um camafeu, envolvido numa fita verde. Essa é a única lembrança que tinha da menina, pois não havia lhe perguntado nem mesmo o nome.
O fim de semana termina e os jovens retornaram para os estudos, mas Augusto se vê com saudades de Carolina e retorna à ilha para encontrá-la. O pai de Augusto, achando que isso estava atrapalhando seus estudos, proíbe o filho de visitar Carolina. Depois de um tempo distante, Augusto volta à ilha para se declarar a Carolina, mas ela o repreende por estar quebrando a promessa feita por uma garotinha há anos atrás. Augusto fica confuso e preocupado, até que Carolina mostra o seu camafeu. O mistério é desfeito e, para pagar a aposta, Augusto escreve o livro A Moreninha. Personagens: Philip, estudante de medicina, amigo de Augusto, faz o convite aos colegas para passarem um feriado na casa de sua avó. Leopoldo, o mais animado dos amigos de Augusto, também estudante de medicina. Fabrício é prático e um tanto mesquinho quando se trata de relacionamentos. Pede ajuda a Augusto para livrar-se de Joaquina. Augusto é volúvel, inconstante nos relacionamentos amorosos. Apaixona-se facilmente, mas dura um pouco, por isso afirma nunca ter amado. Apesar da inconstância, é romântico, pois não engana as moças, apenas é volúvel. Joana, prima de Felipe, tem 17 anos, cabelos e olhos negros e é pálida. Joaquina, prima de Felipe, tem 16 anos, é loira, de olhos azuis e tem face cor-de-rosa. Dona Ana, vó de Felipe, dona da casa na ilha, senhora amável, de 60 anos, que nutre um carinho especial pela neta, a Moreninha, que criou após ter ficado órfã. Moreninha, irmã de Felipe, menina de 14 anos, travessa, engraçada e impertinente. Dona Violante, uma senhora amiga de Dona Ana, era inconveniente e chateou Augusto com lamentações e assuntos de doenças. Análise. O romance A Moreninha é um clássico da nossa literatura e representa a narrativa romântica com características nacionais. O romantismo, como grande parte dos movimentos literários, tinha força na Europa. A obra de Joaquim Manuel de Macedo dá os primeiros passos para o romantismo tipicamente brasileiro. A obra mostra os costumes e a organização da sociedade que se formava no século XIX, no Rio de Janeiro. Os estudantes de medicina, os bailes, a tradição da festa de Santa Ana, o flerte das moças, etc. Também está presente a cultura nacional, através da lenda da gruta, em que o choro de uma moça que se apaixonou por um índio e não foi correspondida se transforma na fonte que corre na gruta. A idealização do amor puro, que nasce na infância e permanece apesar do tempo, é uma das principais características que enquadram a obra como romântica. Além disso, a menção à tradição religiosa, festa de Santa Ana, o sentimentalismo e caracterização da natureza, através da ilha, da gruta e do mar, contribuem para montar o cenário do amor romântico entre Augusto e Carolina. A linguagem da obra é simples, com a presença do popular. O narrador é onisciente, ele em terceira pessoa. O romance se desenrola em 3 semanas e meia, em tempo cronológico. A leitura leve, o suspense presente no decorrer do romance e o final feliz fizeram da sua obra uma referência que teve repercussão não só na época de sua escrita, como também é lida até hoje. Quem foi Joaquim Manuel de Macedo? Joaquim Manuel de Macedo nasceu em Itaboraí em 1820 e em 1844 se formou em medicina no Rio de Janeiro. E no mesmo ano estreou na literatura com a publicação daquele que viria a ser o seu romance mais conhecido, A Moreninha, que lhe deu fama e fortuna imediata. Além de médico, Joaquim foi jornalista, professor de geografia e história do Brasil no Colégio Pedro II. E sócio fundador, secretário e orador no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro desde 1845. Em 1849, fundou, juntamente com Gonçalves Dias e Manuel de Araújo, Porto Alegre, a revista Guanabara,
que publicou grande parte do seu poema-romance A Nebulosa, considerado por críticos como um dos melhores do romantismo. Foi membro do Conselho, diretor da Instrução Pública da Corte, isso em 1866. Sua obra é extensa e fez grande sucesso na época. Havia entre os críticos o argumento de que ele abusou do sentimentalismo muito ao gosto popular, daí o seu enorme sucesso de público. Os críticos, entretanto, não negam que Macedo foi cronista aberto e analítico do Rio de Janeiro do final do Império. Sua grande importância literária está no fato de ser considerado um dos fundadores do romance no Brasil, e certamente um dos principais responsáveis pela criação do teatro. Livros: A Moreninha, O Moço Loiro, Os Dois Amores, Rosa, Vicentina, O Forasteiro, Os Romances da Semana, O Rio do Quarto, A Luneta Mágica, As Vítimas Algozes, As Mulheres de Martilha, Sátiras Políticas, A Carteira do Meu Tio, Memórias do Sobrinho do Meu Tio, Crônicas sobre a cidade do Rio de Janeiro, Memórias da Rua do Ouvidor, Um Passeio pela cidade do Rio de Janeiro.